Bom dia à banca examinadora do curso de Gestão em Desenvolvimento Regional Sustentável, ministrado pela Universidade Federal de Lavras, em conjunto com a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade Federal da Bahia, INEPAD e as instituições Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Meu nome é Daniel Maria dos Santos. Estou aqui em defesa de um trabalho de aplicação de conclusão de curso feito na cidade do Amapá, numa intervenção social de um projeto aplicado num residencial habitacional no estado do Amapá, de nome Vitória Régia. O título do nosso trabalho, e tem também como tema a decisão compartilhada, e também a sua aplicabilidade na intervenção social Vitória Régia. Tive como orientadora a professora Analice Vilas Boas, também ligada à Universidade Federal de Lavras. A nossa iniciativa pesquisada, ela foi o conjunto residencial Vitória Régia, situado no estado do Amapá, composto por 170 famílias, que totalizam uma comunidade, um total de mais ou menos 480 a 500 pessoas nessa comunidade recém-formada no estado do Amapá, através da construção desse conjunto habitacional. Esse trabalho de conclusão de curso teve como objetivo o registro e a proposição, a sugestão de melhorias para o diagnóstico encontrado nesse residencial, nessa intervenção social, nesse movimento social. O eixo temático do nosso trabalho teve como proposta trabalhar na gestão da iniciativa, na gestão de pessoas dentro da iniciativa. O tema, nós tivemos como tema o planejamento e administração estratégica. E a pergunta inicial do nosso trabalho foi de que forma as decisões dos gestores sociais podem contribuir para a execução do projeto social vinculado ao residencial Vitória Régia. Então, o que nós buscamos? É verificar como essas decisões podem ajudar as resoluções dos problemas vivenciados no dia a dia daqueles moradores. Então, nós temos como objetivo nesse nosso trabalho de aplicação de curso verificar o estágio atual do projeto da iniciativa, como estavam as ações daquela iniciativa. Buscamos também avaliar de que forma as decisões de maneira compartilhada poderiam influenciar na gestão do empreendimento Vitória Régia. E, ao final, como último objetivo, nós buscamos propor sugestões para a execução do trabalho técnico-social dentro do empreendimento Vitória Régia. Bem, como procedimentos metodológicos nesse trabalho, desde a parte da residência social, nós buscamos usar instrumentos como a entrevista não estruturada, onde a gente buscou fazer entrevista com os gestores sociais daquele empreendimento. Portanto, só considerando que o empreendimento estava com suas ações paralisadas, então nós tivemos que buscar informações com os ex-gestores daquele empreendimento. Tivemos também como instrumento as visitas constantes ao empreendimento, as visitas em loco, onde o projeto estava acontecendo, mesmo durante a residência social e até depois da residência social. Utilizamos também a ferramenta de pesquisa documental na Caixa Econômica Federal, que é uma das gestoras do projeto, uma parceira na gestão do projeto, e fizemos pesquisa bibliográfica a vários autores que têm como ponto-chave os movimentos sociais, a administração dos movimentos sociais.
Como os principais conceitos teóricos trazidos para esse trabalho, foi escolhido por mim o Hildeberto Chiavenato, um dos gurus da administração no Brasil, e o livro exaustivamente utilizado foi A Administração dos Novos Tempos, lançado pelo autor em 1999. Nesse livro, o Chiavenato, ele conceitua a administração como o processo pelo qual um grupo de pessoas dirige ações no sentido de alcançar objetivos comuns. O que tem que se frisar que nós buscamos nesse trabalho, que o Chiavenato diz muito bem, que os objetivos a serem alcançados que realmente atendem à administração são os objetivos comuns e não os objetivos particulares de cada ator participante no processo de decisão. Como os autores também nós buscamos trazer para esse trabalho uns autores que trouxeram inovação no processo de administração e no processo decisório, que foram o Mitzenberg, o Austran e Lampel, que juntos trouxeram duas inovações para o processo de administração estratégica. E o que é que eles trouxeram de inovação para o processo já conhecido de administração estratégica? Eles trouxeram a inclusão de dois novos fatores, duas novas forças que atuavam diretamente no processo. E quais são? São os valores gerenciais, os valores de cada ator tomador de decisão ou de cada membro da decisão, e trouxeram também a inclusão da responsabilidade social para o processo de tomada de decisão, para o processo de administração estratégica. Então, por isso, a importância desses autores para esse trabalho. Levamos o nosso trabalho da administração estratégica, o nosso tema, afunilando mais o nosso tema, chegamos à tomada de decisão, que é, sim, o fim do que a gente realmente buscava. E esses teóricos, principalmente o Chiavenato, conceitua a tomada de decisão como um processo pelo qual são escolhidas algumas ou apenas uma decisão dentre várias alternativas de ações a serem realizadas. Então, o que ele diz é que dentre várias opções, ou quanto mais opções a gente tiver para se tomar a decisão, essa decisão vai ser uma decisão mais acertada. E o Chiavenato define também como decisão um processo de análise de escolhas entre várias alternativas disponíveis em um curso de ação, que ele diz também no decorrer do seu livro, que é uma decisão que pode também ser alterada dentro do processo ou ao final do processo, porque, segundo ele, não existe decisão correta. O que existe é que nós temos que tomar a decisão, mesmo ela sendo a mais acertada. E como síntese do nosso trabalho, o que a gente buscou, o que a gente alcançou, foi que as decisões dentro do movimento social não eram decisões compartilhadas, e sim decisões centralizadas, onde ou algumas partes interessadas tomavam a decisão que atendia aos seus próprios objetivos em detrimento às decisões que atendiam os objetivos comuns. Ou seja, o bem comum não era levado em consideração naquela decisão, e sim o desejo individual, ou da organização, ou daquela parte interessada, ou do ator interessado naquela decisão. Então era uma decisão conservadora e havia também uma falta de coordenação entre os tomadores de decisão. Ou seja, a decisão ela partia sempre de quem tinha o maior poder. Então, tinha poder, tinha também o poder decisório. E o que havia também uma pulverização dos recursos, tanto os recursos de pessoal e os recursos administrativos e financeiros. Então, se não havia
essa pulverização, não havia também por que essa decisão não ser uma decisão mais acertada em função de atender ao objetivo comum. E havia também, o que a gente observou, uma descontinuidade das ações. Ou seja, havia a iniciativa daquela ação, ela andava um pouco e não havia a finalização da ação ou de algumas ações, tanto que o projeto ele estava paralisado. Observamos também a ausência de investimento para a formação de lideranças dentro do empreendimento. Não havia a intenção ou não havia a injeção de recurso para a formação de líderes que realmente iriam decidir em prol da comunidade. Havia também, o que foi observado, a falta de envolvimento dos stakeholders, ou seja, uma causa leva a uma consequência. Se havia a centralização das decisões, se havia a valorização das decisões tomadas pelo poder, consequentemente havia falta de interesse dos outros stakeholders, ou seja, de outras partes interessadas em decidir, porque sabia que a sua fala não tinha poder dentro do movimento social, dentro da decisão do movimento social. E, portanto, o que a gente busca com esse trabalho? A sugestão como atingimento do nosso objetivo final, que era de propor melhorias, a gente traz agora algumas sugestões de melhorias para aquele movimento social, que seria, dentro do que a gente buscou, que seja a tomada de decisões, basear as decisões nos conceitos da responsabilidade social e empresarial, com o uso de uma metodologia, que é a metodologia Triple Bottom Line. Essa teoria ela diz que a decisão ela tem que buscar o atingimento dos objetivos tanto econômicos quanto ambientais e os objetivos sociais. Então, para que se haja crescimento, tem que se haver também desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele se baseia na decisão tomada em cima dos conceitos que atingem os objetivos sociais, ambientais e também os objetivos econômicos, principalmente se tratando de um movimento social. E o que temos também como objetivo, como sugestão de melhoria? Sistematizar os conhecimentos, ou seja, promover avaliações, reconhecer erros, buscar mais acertos, compartilhar uma aprendizagem de maneira sistematizada. Através dos nossos erros, nós podemos usar aquilo como ferramentas e buscar mais acertos. Uma outra sugestão para a Caixa Econômica Federal e também para o movimento social seria a exploração da função de um agente integrador, que é uma função já disponibilizada. A gente buscou essa informação dentro do site da Caixa Econômica Federal, que existe a função de um agente integrador. Então tem que observar na SR Amapá se existe essa função, que é uma pessoa que vai fazer um elo entre as empresas, entre a Caixa Econômica Federal e a comunidade. Então, essa ferramenta de integração existe a pessoa que a Caixa disponibiliza, a gente tem que saber o quê? Se está fazendo bom uso dele. E, por fim, um planejamento estratégico participativo que tem que ser buscado a todo momento, a integração das ações sociais, o uso do que o PIA conceitua, ou seja, o PIA, o Planejamento Integrado de Ações Regionais, o que ele conceitua, o que está no papel, trazer para a aplicabilidade dentro do movimento social regional. E, por fim, o que a gente traz? A aplicação de 11 passos que está sugerido ao final do nosso trabalho escrito, 11 passos sugeridos pela Unicamp para se chegar ao que a gente realmente deseja, que é um resultado realmente sustentável na nossa região. E aqui a gente finaliza a nossa pequena apresentação em função do tempo que é exíguo, e eu finalizo agradecendo a oportunidade ensejada por essa instituição para que a gente possa apresentar o nosso trabalho. Meu muito obrigado e um bom dia para todos.